Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração, para participar mais uma vez do Evangelho, né? E é sempre com muita alegria que eu volto até essa casa. Espero que, como sempre, vocês tenham muita paciência para me aturar, que a gente está tentando fazer, dar o melhor para nós, né? Lógico, dentro das nossas limitações, ok? E todas as vezes que a gente vem aqui e falar sobre o Evangelho, nós vamos ter que entender que são palavras de felicidade. Por que palavras de felicidade? Porque Jesus, ao longo da sua história, na sua história terrena, Ele jamais nos trouxe qualquer ensinamento que não nos conduzissem a isso. Então hoje nós vamos ter mais um exemplo em relação a essa história, tá? E antes de nada, nós precisamos aceitar que nós somos os tradutores da felicidade. Para o nosso irmão, para o nosso amigo, principalmente aqueles que têm mais conhecimento e sabem que as palavras de Jesus são palavras de felicidade, nós temos que aceitar que nós somos esses tradutores, tá? E eu não sei aí, cada um tem sua história, cada um tem seu momento. Qual foi o momento que Deus realmente entrou na vida da gente? Porque quando a gente veio para cá, Deus já estava em nós, mas quando é que nós percebemos isso? Qual foi aquele instante do nosso insight, né, que a gente diz, né? O momento que caiu a ficha e que nós olhamos para dentro de nós, porque Deus a gente encontra dentro de nós e dissemos assim: você está aí, que bom que eu posso contar com você. São Paulo caiu do cavalo quando ele descobriu a presença de Jesus na vida dele. Quando será que nós caímos do cavalo? Quando será que nós tomamos o nosso tombo? Quando será que a presença de Jesus, de Deus, soa forte no nosso ouvido com uma palavra tão acalentadora que nós dissemos assim: que bom que você está aí. E se Jesus veio trazer palavras de felicidade, nós temos que entender que a boa nova que Ele trouxe é exatamente Deus. Deus, esse Deus de amor que nos criou por esse amor, e por esse amor nos fez todos os seus filhos. Então essa boa notícia que nos vai aqui na felicidade como meta da nossa vida. E pode, lógico, todos nós somos sujeitos a ter problemas, ter dificuldades, ter tristezas, mas nunca infelicidade. Nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber através do conhecimento, que tudo que nos acontece na nossa vida não é por acaso, que tudo tem um sentido. E o conhecimento, na medida que a gente vai adquirindo, nós vamos compreendendo isso, tá? E Jesus, como seu filho, como filho do nosso pai e nosso irmão, é o autor das melhores demonstrações dos desejos de Deus. Lembra-se quando ele estava aqui, ele falava: quem me vê, vê a Deus, porque eu faço as coisas que meu Pai quer. Ou seja, ele traduzia através de atos aquilo que Deus quer que nós compreendamos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre felicidade, não sobre a felicidade de maneira ampla, porque não daria, né? Mas vamos falar sobre uma pequena passagem. A história é assim: Jesus subiu num monte, tá? E seus discípulos, e bem com as pessoas que estavam ali, esperavam que ele trouxesse uma receita fácil dessa felicidade, que mostrasse o caminho, principalmente sem esforços, né? Porque nós somos assim, a gente quer a felicidade sem esforços. Mas na realidade ele vem com uma mensagem intrigante, até meio estranha, incompreensível para a maioria daqueles que estavam lá. E ele sobe nesse monte e produz o maior sermão de toda a sua passagem, que nós conhecemos logicamente como o Sermão do Monte. É aquela história que diz assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos falar sobre o tema deles hoje. E o Sermão do Monte era tão complicado de se entender que mesmo 2000 anos quase depois, uma das maiores inteligências da humanidade, que foi Eurípides Barçanufo, também tinha dificuldades. Quem não conhece a história de Eurípides, ele era extremamente católico. Aquele católico que a gente fala católico de carteirinha, né? Assistia a missa 2, 3 vezes por semana, acompanhava o padre. E naquela época não era permitido, no início do século XX, que os católicos tivessem o Evangelho na mão. Isso era dado só para os padres.
E ele queria muito, e o padre, como tinha muita amizade com ele, forneceu uma Bíblia para ele. Ele leu aquela Bíblia várias vezes. E a única passagem que ele não conseguia entender era exatamente sobre o Sermão do Monte. Ele tinha uma dificuldade imensa de compreender o que estava ali. Então ele começou a receber algumas orientações sobre o que era o Espiritismo. E um dia ele se dirigiu, ele estava, digamos assim, quase conhecido do Espiritismo. Ele se dirigiu à cidade de Santa Maria, onde ficava o tio dele, numa sexta-feira da Paixão, ele e um amigo, porque eles sabiam que naquele dia ia haver uma comemoração em que praticamente a cidade toda de Santa Maria estaria naquele evento, um evento espírita. E ele foi, mas no caminho ele pensava assim: se a doutrina espírita é tão fabulosa como dizem ser, eu quero chegar lá e quero receber um ensinamento sobre o Sermão do Monte. Ou seja, eu quero que naquela próxima vigilância que vai ter, alguém possa me explicar. E ele chega lá e ele vê a cidade toda. E para surpresa dele só tinha 2 lugares, porque a espiritualidade já tinha avisado que ele estaria indo com um amigo seu, para os médios lá da casa. E ele senta atrás de uma pessoa muito simples, uma pessoa iletrada, que era um funcionário do tio dele da fazenda. E ele mentalmente pensa assim: se o Espiritismo é tudo isso, eu quero ouvir da boca daquele cidadão a explicação do Sermão do Monte. Ele senta atrás, se acomoda, a sessão começa, passa-se alguns minutos, para surpresa dele, aquela pessoa tímida, sem cultura nenhuma, se levanta, a sua voz muda, e ele começa a discursar o mais belo Sermão do Monte que eu já tinha ouvido. E no final da sua palestra, aquela figura simples vira e fala: agradeço a todos pela presença, pela paciência. João Evangelista. Por quê? Porque Eurípides queria que João Evangelista fosse o portador da mensagem. E assim aconteceu, e aí ele se convenceu e saiu de lá proclamando que ele era espírita. Tá? E João Evangelista, na doutrina espírita, é muito importante. Tem um livro, Crônicas Além do Túmulo, de Chico Xavier, que diz que ele é o apóstolo escolhido por Jesus para coordenar a vida do Consolador prometido a esse planeta. Quem que é o Consolador prometido? É o Espiritismo, a terceira revelação. Então nós diríamos que João é um executivo do Cristo. Você sabe aquele representante master de alguém? João era assim em relação a Jesus. Então existe um livro, eu confesso a minha ignorância, porque eu tive que consultar lá a hora que eu estava estudando, que chama, o primeiro livro do Livro do Espírito chama Prolegômenos. Você já ouviu falar nisso? Está antes da primeira pergunta. E sabe quem é a primeira pessoa que assina esse livro? João Evangelista. Antes mesmo de Santo Agostinho, antes mesmo do Espírito da Verdade. Então, esse evangelho que a gente vem falar um pouquinho hoje, nos traz sempre lições de alegria. Mas ele vem falar, não é para nós aqui fisicamente, nosso corpo. Ele vem falar para o nosso espírito imortal. Porque nós somos espíritos imortais, caminhantes temporariamente nesse planeta, em busca da elevação, do conhecimento e da aquisição da verdadeira felicidade que nos eleva ao reino de Deus. Assim como Jesus não é um espírito que veio somente em 2014 anos atrás para esse planeta. Ele transcende tudo aquilo que a gente imagina. E somente a doutrina espírita tem a visão desse Cristo galáxico, desse Cristo que não está preso a esse orbe, desse Cristo que já está na humanidade desde o início das nossas vidas espirituais, do início da nossa formação, provavelmente em torno de 4,5 milhões de anos. Então hoje eu vim falar para vocês em um dos tópicos esses que eu acho que ninguém tem problema. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Todo mundo aqui é tranquilo? Ninguém perde a cabeça, ninguém é ansioso, ninguém tem medo de nada.
Ó, se alguém tiver esse esquema, por favor, pode ir embora que eu não vou acrescentar nada. Mas eu seria o primeiro a estar nessa fila, ouvindo. Porque vocês pensam que palestrante não sofre com isso, não? Sofre mais do que a gente imagina. A única diferença de vocês é que eu estudei aqui para falar para mim mesmo as coisas que eu preciso aprender. E de quebra vocês estão juntos. Fazer o quê? Só para vocês também. Então, nós vamos aprender hoje a importância de ser manso e de ser pacífico. Tem gente que adora uma briga, né? Se ele passar um dia sem brigar, ele não se sente bem, ele acha que a vida dele não foi boa hoje. Nós temos um palestrante chamado Haroldo Dutra Dias, que ele é um juiz da Vara da Família lá de Minas Gerais, uma pessoa maravilhosa. E ele fala com a propriedade que ele é tanto de profissional na área, como também como palestrante, que na briga ninguém ganha tudo. Alguns saem mais, outros saem menos satisfeitos, mas a gente sempre está perdendo alguma coisa, né? E ele fala que em Minas Gerais o negócio é tão sério, que lá que se criou um departamento chamado Centro de Solução Consensual de Conflitos. Ou seja, quando você vai arrumar um processo contra alguém, antes de você pegar e ir lá para a briga, como a gente costuma dizer, as pessoas sentam perante um mediador que vai lhes dizer simplesmente isso: vale a pena vocês brigarem? Será que não é melhor fazer um acordo, uma coisa consensual? Será que não é melhor? Ele conta para nós um exemplo de uma mulher que estava processando um determinado cidadão, e a hora que ele estava, ele como juiz lá, a pessoa que estava sendo processada falou: juiz, essa mulher tem 55 processos de acusação. E ele começou a levantar a ficha da mulher, disse que a mulher, como a gente diz vulgarmente, era uma encrenqueira. Tudo na vida dela era motivo de processo, tudo. Então imagine, será que uma pessoa dessa, ela tem paz? Será que ela está tranquila? Será que ela está serena? O que será que está a cabeça dela? Num livro de Chico Xavier Vinha de Luz, diz assim que tem criaturas que se alimenta do conflito. Pô, gente, é tão gostoso se alimentar de paz, serenidade, tranquilidade. E o Chico vai nos dizer que existem criaturas que se alimentam do conflito, e que isso depende do estado moral de cada um, da elevação moral. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas mais moralizadas ou mais em paz consigo e com os outros têm mais facilidade de viver em paz com os outros. Que muitas vezes nós projetamos nas outras pessoas aquilo que incomoda em nós, e nós não temos coragem de ver. Mansuetude e paz é uma semeadura de amor. Ou seja, ser manso, estar em paz, é um estado, você está plantando o amor tanto para você como na sua vida comum. Não é gostoso quando a gente encontra alguém, aquela pessoa tranquila, alegre, feliz, aquela pessoa que a gente tem um prazer danado por estar do lado, né? Mas tem outras que a gente fala assim: e aí, tudo bem? Bem nada, minha vida está uma droga. E começa a relatar só coisa ruim, como se na vida dela não tivesse nada de positivo, nada de produtivo, nada que pudesse ter trazido a felicidade para ela. Muitos anos atrás, eu sou mais velho que pelo menos a maioria aqui, tinha um desenho de duas hienas que eu só ficava falando assim: ó vida, ó azar. Vocês lembram desse desenho? Muitos de nós agem assim, consciente ou inconscientemente. Então o pacífico é aquele que sempre está procurando a paz. Todos os lugares que ele está, ele procura arrumar uma forma de que o ambiente fique melhor, mais tranquilo. Às vezes é com um muito obrigado, que prazer que você está aqui, como é bom te encontrar. São coisas simples, mas que contribuem muito para uma paz no ambiente. Emmanuel nos diz que a abelha se nutre do néctar, mas o abutre da carniça. O ser humano é um ser de emoções, e mais nesse terreno existem emoções das mais variadas formas. Então ele fala que a emoção melhor
é a emoção da paz, da mansidão, tá? Então, quem tem muita paz dentro de si, a gente fala que é um pacificador. Ele está tranquilo, ele está sereno. Então, quando ele vê um conflito, o que ele quer? Que se estabeleça a paz onde ele está. Ele não vai lá fomentar a discórdia, né? Às vezes a gente ouve alguém falando mal do outro e a gente fala assim: é mesmo, aquela pessoa merece tudo que você está falando. Aquele que tem paz, e quem tem paz está praticando a caridade, guarda aquele comentário para si e a fofoca se encerra nele. Não se fomenta as coisas erradas. Eu tenho um médium amigo nosso que diz que o mal não deve ser propagado, o bem sim, em abundância. Se forem falar de alguém, falem o bem, o mal guardem para vocês, né? Então, e quando essas pessoas estão em paz, elas procuram que as outras também estejam em paz. Gandhi, quem conhece a história de Gandhi, ele era pela não violência. E ele nos dizia o seguinte: toda vez que você contrapõe a opinião de alguém, você está criando uma inimizade. Então, quando ele não concordava com alguém, ele deixava a pessoa falar e expor. Ele não brigava, ele não discutia. E ele, Gandhi, com toda a serenidade que ele tinha, ele nos diz o seguinte: que todos os livros da terra, se eles fossem queimados e fosse guardado apenas os ensinamentos do Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Olha que bonito. Todos os ensinamentos da terra estão no Sermão do Monte. Tudo que a gente precisa para a nossa evolução está no Sermão do Monte. E esse mesmo Gandhi dizia assim: amo o Cristo de vocês, mas detesto o cristianismo. Qual era a conclusão dele? Em face da não vivência dos ensinamentos de Jesus por aqueles que se dizem seus seguidores. Ele amava Jesus, amava os ensinamentos de Jesus, mas ele não apoiava aquelas pessoas que não o seguiam. E ele não era cristão naquela época, né? Então a terminologia que nós estamos estudando hoje de bem-aventurados é um termo grego que quer dizer feliz, feliz em marcha, caminhando. E é isso que Jesus propõe para nós. A proposta de Jesus é essa: felicidade na renovação. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e perguntei assim: qual o principal fundamento da doutrina espírita? Será que a doutrina espírita foi instaurada somente para nós termos contato com o mundo dos espíritos? Será que é de verdade isso? Então, qual é o nosso fundamento da doutrina espírita? É um tema que você já ouviu muito: reforma íntima. Através do conhecimento que nos liberta, como Jesus falava, nós vamos conhecer todas as coisas que nós passamos, as razões por que elas estavam passando. Nós vamos conhecer que Deus é justo e que nada que nós passamos nós não sejamos merecedores. Jesus, ele comparava a sua vida a uma festa de núpcias. Olha que bonito. Jesus vivia em festa, ele vivia em paz. E falava para a gente não julgar muitas pessoas, porque à medida que a gente julgar os outros, nós seremos também julgados. Então, para alcançar esse estágio de paz, de mansutude, é necessário muito trabalho, muito estudo e principalmente esforçar-se no bem. A gente conhece muito uma historinha que Chico pergunta para o Chico quais as coisas principais que ele tem que ter na vida. E ele normalmente conta que são 3: disciplina, disciplina e disciplina. Só que normalmente o que a gente não diz, antes de ele não falar isso, ele disse para Chico: trabalha muito, estuda muito e se esforça para o bem. E você só consegue isso através da disciplina e disciplina. Então, foi uma orientação assim que serve para todos nós. E se nós queremos que as coisas mudem, que nós mudemos, nós temos que realmente dedicar a esses 3
gostamos da disciplina, se vê, é importante, né? Uma certa ocasião, Chico ele recebeu um palestrante em Uberaba. E na época se falava muito mal do Chico. Dizia que o Chico era ruim, que o Chico era uma fraude. E durante a vida toda de Chico ele nunca chegou para as pessoas e ofendeu. Pega os livros dele, pega as histórias de Chico, pega os filmes de Chico. Vocês não vão encontrar em nenhum momento, porque Chico era uma pessoa muito mansa, muito dócil. Vocês não vão encontrar nenhum momento que ele faça qualquer observação ruim em relação àquela pessoa. E esse palestrante começou a insistir e falar: Chico, você precisa se defender, porque você não pode continuar desse jeito. Você tem que falar a verdade para as pessoas. E o Chico ficou quieto, se encostou num cantinho e começou a escrever um verso. Esse verso que ele escreveu foi inspirado pela sua mãe. O verso diz o seguinte: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Vou repetir, hein? É bonito, hein? No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Isso é agir com mansidão, com tranquilidade, com amor. Existe o mal no mundo ainda? Eu acho que existe. Bastante ainda. Mas quando a gente enfrentar o mal, supostamente o mal, né? Porque eu sempre acredito que o mal está a serviço do bem, porque é através do mal que a gente aprende as melhores coisas. Nós temos que ter exatamente essa mansidão, essa calma, deixar na mão de Deus, não se lamentar, não murmurar contra nada, né? E nós estamos aqui no nosso planeta, e eu vou usar uma expressão que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Nós estamos no presídio de Deus. Só que nesse presídio tem água em abundância, tem florestas, tem árvores, tem hospital. E um dia nós vamos ser libertos desse presídio, mas não agora. Como diz Bezerra de Menezes, nesse presídio nós estamos em fase de conserto, de ajustes, de busca de sintonias. Então nós não podemos temer aquilo que não pode matar o nosso corpo, mas sim o que pode matar o nosso corpo, mas assim aquele que pode tirar a nossa alma. Não podemos temer o que pode nos acontecer. Temos que ter a confiança que Deus está no poder de tudo e que Ele conhece cada coisinha. Tem um texto que diz que Deus conhece cada fio de cabelo que está na nossa cabeça e que cai. No meu caso é mais fácil de contar, né? Porque já tenho bem menos fios de cabelo, então acho que deve ser mais fácil contar. E que Pai nosso, nosso Pai querido, Ele sabe as nossas necessidades e nos aparecemos. E tudo que nós passamos dentro da doutrina a gente aprende, conhece, né? Que nós somos merecedores. E tudo que nós estamos passando, nós nos programamos para passar, nós pedimos para passar. Quando a gente estava na espiritualidade, nós fizemos o nosso check-up espiritual, e aí nós descobrimos que nós tínhamos um monte de defeitos, e que a gente precisaria passar por prova para minimizar os nossos erros. Então a gente pede a Deus que nos ajude a nos dar força para quando encarnarmos a gente conseguir ver isso. Então tudo que nós estamos passando, pessoal, não está acontecendo por acaso. Nós pedimos é para a nossa elevação, né? Então às vezes a gente fica bravo com uma pessoa quando faz uma coisa que a gente não gostaria, a gente fica até raivoso, né? Dizem que espírita não tem raiva, né? Mas tem. Mas no fundo, como a gente tem que passar para aquela situação, se não fosse aquela pessoa, seria outra. Se não é o José, seria a Maria, seria o Antônio, seria o Paulo. Mas nós temos que passar por aquilo, porque aquela é a nossa prova, é a nossa prova e não é prova de mais ninguém. E na prova da nossa vida, não tem fraude. Às vezes a gente está na escola, né? Quem estuda ainda, ou quem estudou há pouco tempo, vai fazer uma prova muito difícil, a gente vai fazer uma cola, né? Antigamente era no dedo, no meu tempo era nas mãos, né? Às vezes um papelzinho escondido, hoje já celular, sabe? Tem um monte de aplicativos aí que pode ser utilizado.
mas na prova espiritual que a gente tem, não tem fraude. Nós vamos passar se nós realmente soubermos a resposta. E nós temos consulta, pessoal. A gente pode fazer prova com consulta. Sabe onde que tem as nossas respostas? Eu vou dizer para vocês. Você já ouviu falar num tal de Evangelho segundo o Espiritismo? Lá tem todas as normas e conduta que a gente precisa. Na dúvida, Livro dos Espíritos, Gênesis, Livro dos Médios, Céu e Inferno, que é um livro fantástico que pouca gente dá valor. Lá tem todas as respostas. Se uma mulher pergunta para um amigo: quantas vezes eu devo perdoar o meu marido? 70 vezes 7, que em hebraico quer dizer sempre. Está tudo lá. A gente não precisa colar. A gente tem o direito ao estudo, ao conhecimento, a saber a verdade, que, como Jesus dizia, é ela que nos libertará. Paulo dizia: irai-vos, mas não pequeis. Não deixeis que o sol se opor antes do final da sua raiva. Ou seja, a gente pode passar por momentos turbulentos, de raiva, de insegurança, de remorso, mas não vamos deixar terminar o dia com esse sentimento dentro de nós. Vamos buscar a conciliação conosco e com as outras pessoas. Ele, Paulo, com toda a elevação moral que ele já tinha, ele dizia assim: não faço o bem que deveria, mas ainda faço o mal que não gostaria. Nós somos assim? Será que a gente todos os dias consegue fazer todo o bem que a gente gostaria? Será que a gente deixa de fazer todo o mal que nós não quereríamos? Sempre escapa alguma coisa, né? E Paulo, com toda a elevação, dizia isso. Então, quando a gente passa por contrariedades, quando a gente passa por problemas, e eu estou falando isso da necessidade da mansidão, 3 coisas a gente pode fazer com essa energia negativa. Primeira, desforrar-se. Vale a pena desforrar-se dos outros? Lembrando que aquilo que eu faço, eu posso receber. Segunda coisa, engolir, ficar dentro da gente e ficar doente. A própria medicina de hoje diz que as nossas emoções, as nossas contrariedades, aquilo que está preso dentro de nós, são as principais razões para as evoluções das nossas doenças físicas. E terceiro, canalizar a energia e essa agressividade para o bem ou para o trabalho. Vou contar uma historinha bem rápida, o tempo está passando rápido demais, eu sou contrário a esse relógio, mas vamos lá. Havia numa cidade um professor que era adorado por todo mundo. Todos os alunos gostavam dele, os seus amigos professores, o diretor da escola. E ele ficou tão famoso por ser uma pessoa tão querida na cidade, uma cidade de porte médio, isso aconteceu no interior do estado de São Paulo, que o repórter foi entrevistá-lo e perguntou a ele qual a razão de tanta felicidade, de tanta tranquilidade, de tanta paz. Aí ele conta que o pai dele bebia muito, fumava muito, batia muito na mãe, a mãe se prostituiu, e que quando eles sofreram um acidente de carro e morreram, voltando eles, os dois embriagados em uma festa, ele achou que o mundo dele ia acabar. Aí ele começou a perceber que não ia acabar, e que ele tinha todas as oportunidades de fazer diferente, de ser feliz, de viver em paz, de viver tranquilo. Então ele tinha decidido naquele momento do acidente dele que não haveria desculpas para ele continuar vivendo bem. Todo mundo aplaudiu, gostava dele, mas numa cidadezinha mais perto, um outro repórter encontrou um cidadão numa sarjeta, barba a fazer, cheiro de pinga, cigarro nas mãos, pedindo esmola. E esse repórter se compadeceu, foi conversar com esse cidadão e perguntou por que ele tinha chego naquela vida, como que eles tinham chego naquele estado. Aí ele disse o seguinte, que ele tinha uns pais, que a mãe se prostituíra, o pai bebia e fumava, batia muito nela, e eles morreram
num acidente de carro. E que por essa razão ele vivia daquele jeito. O que eles eram? Irmãos. Só que um tomou a decisão de que aquela situação ruim que aconteceu na vida dele foi fator motivador para que ele mudasse a vida dele. Porque ele viu assim, as pessoas não eram felizes, as pessoas não estavam em paz, a família não tinha mansidão, eles não se amavam. É isso que eu quero para a minha vida. E ele vai em busca de voos mais altos para essa felicidade. O outro não. Aquele outro é aquele da história, né? Ó vida, ó azar, tá ruim, o que eu posso fazer? Então muitos de nós, dia a dia, temos essa oportunidade. Temos a oportunidade de decidir se nós queremos ser mansos, pacíficos, tranquilos, em paz, ou se nós vamos arrumar qualquer coisa para brigar. Vou contar uma historinha bem rápida. Uma senhora chegou até Chico Xavier uma vez e disse assim: eu brigo muito com meu marido, a gente discute todo dia, eu não sei mais o que fazer. Chico pediu alguns minutos, foi entrar no recolhimento. Ele recebe a espiritualidade da sua mãe, que lhe diz: pede para ela comprar a água da paz. Chico era uma pessoa muito simples, saiu, voltou ao local que a mulher estava e falou: olha, a melhor maneira para a senhora lidar com essa situação é a senhora comprar a água da paz. Ela foi na farmácia, chegou lá e perguntou: o senhor tem água da paz? O cara falou: o que é isso? Saiu da farmácia, foi no supermercado, fez a mesma pergunta e ninguém sabia nada. Todos os lugares que ela pesquisava, ninguém conhecia essa tal da água da paz. Aí o que ela fez? Voltou para o Chico: Chico, eu tenho procurado a água da paz, eu não tenho conseguido encontrar. Onde que tem essa água da paz? Aí Chico volta em recolhimento e a mãe dele manifesta a resposta e diz assim: diga a ela que essa água da paz tem dentro de casa, que todas as vezes que ela for brigar com o marido, ela enche um copo, põe na boca e fica segurando a água até ele acabar a discussão. Você vai ver como vai gerar uma paz grande. E ela chegou em casa e fez isso. Começaram a discutir, ela já ia discutir, lembrou do Chico, foi lá, pegou um copo d'água, pôs na boca. O marido ficou falando, e ela assim com a boca. Passou meia hora, o marido cansou, foi dormir. Ela foi dormir, estava bem. No dia seguinte, ela viu a melhor oportunidade, chamou o marido e falou assim: vamos conversar? E ela ponderadamente foi colocando para ele o que tinha acontecido no dia anterior, estabelecendo a verdade naquela relação. E diz ela que isso foi a maior lição da vida dela. Então às vezes nós precisamos ter essa água da paz. Vocês lembram no filme Nosso Lar, que eles ensinam que toda vez que você for falar uma bobagem, coloca a água da paz dentro da boca e fica lá, bochechando, antes de dar qualquer resposta. Isso é aprender a lidar com a mansidão, ter a mansidão com a gente, tá? Eu não vou ter muito tempo para falar tudo não, mas então vamos transformar a nossa energia agressiva em luta, coragem e determinação. Pacíficos não são bobos ou coniventes com o mal, são tolerantes, mas não quer dizer que aceitam os erros dos outros. Porque se tem muita impressão que o cara pacífico é aquele cara que não está nem aí, que não vai entrar em muita discussão, que não vai falar nada. Não é isso, tá? Então Jesus vai definir o único critério que nos interessa para que a gente possa realmente manter essa mansidão, essa paz e nos levar ao nosso grande cume, que é o reino de Deus. Ele fala que serão os pacíficos, serão e os mansos herdarão, que é o critério da caridade, a caridade na nossa vida, tá? Então temos muitos exemplos, de pessoas pacíficas que se tornaram pacificadores. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, temos Chico Xavier, Jesus, lógico, o maior exemplo do cidadão pacificador. E nós tivemos o exemplo de Francisco, o pequenino de Assis. Vocês sabiam que aquela
aquela oração que a gente chama de oração São Francisco, não se sabe se foi ele que fez. Isso foi a seguinte: em 1918, na guerra, descobriu-se um santinho, a imagem dele, e no verso tinha essa oração. Então de lá para cá se presume que foi ele que tinha colocado, mas não se tem a convicção. Mas não se pode negar que a vida desse homem, desse espírito da mais alta envergadura, representa exatamente aquela oração. E todos nós que a aplicamos, nós vamos entender o que é ser manso e o que é ser pacífico. Lembramos um pouquinho essa oração. Coloquemos ela na nossa consciência, na nossa memória. Façamos dessa oração um exercício da nossa vida. Quem sabe aos pouquinhos nós vamos conseguindo manter essa mansidão, essa paz. Como é gostoso a gente chegar no final do dia e estar tranquilo, sossegado. O mundo pode estar numa agitação, mas você está em paz, tá? Então nós queremos e pedimos a paz, e pedimos a Ele, a Deus, que nos conceda a paz. Mas nós precisamos, só para terminar, tomar muito cuidado quando a gente pede a paz a Deus. Sabe por quê? Alguém tem dúvida que Deus é o ser mais inteligente que existe em todos os lugares? Princípio de tudo, causa primeiro todas as coisas. Qual a melhor maneira de eu exercer a paz na minha vida? É aprender a lidar com as tribulações. Então todas as vezes que eu pedir a Deus a paz, se prepare para passar por tribulações, porque somente após passar por elas que a gente sente a paz. Ficou claro? Tranquilo? Então vamos tomar muito cuidado com o que a gente pede a Deus, né? Porque Ele só quer o nosso bem-estar. E hoje, por incrível que pareça, a maioria de nós, e eu também estou nessa escalada, estou aqui numa casa espírita graças ao meu obsessor, ou os meus obsessores. Foram eles que nos trouxeram aqui. Nós viemos por causa daquilo que a gente estava sentindo deles e que não estavam fazendo bem. Então eu costumo dizer que os nossos obsessores são os nossos personal trainers. É eles que nos ajudam a estar magros espiritualmente. Não é verdade? É eles que nos trouxeram aqui. E como dizia Jesus, orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que não gostam de você. É uma das supremas expressões da caridade, né? Orar por aqueles que não nos amam.